versos 3 e 4, então vamos falar um pouco sobre como o governo estabelece sua punição e seu louvor aos homens bons. Ele vai dizer, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terá louvor dela. Aqui são colocadas apenas duas funções do governo civil. O governo civil ele tem a função de punir quem faz a maldade e tem a função de louvar quem pratica a bondade. Duas funções estabelecidas por Paulo aqui. Essas duas funções que Paulo coloca são as mesmas funções que Pedro coloca em 1 Pedro 2. As mesmíssimas. E parece que ou existia um complô ali entre Paulo e Pedro quando eles escreveram, ou de alguma forma as funções do governo civil estavam meio que, em senso comum ali entre o corpo apostólico. E eles entendiam que o governo civil tinha duas funções primordiais: punir o mal, louvar o bem. Essa visão a respeito das funções do governo civil é muito roubada, digamos assim, é muito influenciada pela visão do Antigo Testamento. Se você ler Provérbios 24:9, uma passagem que diz o seguinte: quando o governo é justo, o país tem segurança. Aqui ele vai criar um paralelismo. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Olha só, um governo justo, o país tem segurança. Ou seja, a justiça de um governo se manifesta através de segurança pública. Agora, a injustiça de um governo se manifesta como? Cobrando impostos demais. E essa injustiça vai dar, então, em desgraça. Uma nação justa, segurança pública. Uma nação injusta, muitos impostos. O que são muitos impostos? Como é que a nação tem muitos impostos? Por duas coisas, principalmente. Ou essa nação ela tem que, de alguma forma, crescer a opulência de seus governantes, fazendo com que eles enriqueçam bastante, ou é uma nação que faz muitas coisas. É uma nação cujo Estado ele tem muitas funções e muitas instituições que precisam ser sustentadas por muitos impostos. Quando o governo, então, começa a cobrar muito imposto, a nação vai para a desgraça, ou seja, a nação não tem mais segurança. Sabe qual o motivo que talvez Fortaleza seja a 7ª cidade mais violenta do mundo? Talvez seja porque o governo que possui a espada da justiça na mão está fazendo malabarismo com uma série de instituições. E o governo que antes tinha apenas a espada, agora ele quer ter na mão o púlpito, ele quer ter na mão o arado, ele quer ter na mão a batuta, ele quer ter na mão a bola de futebol, ele quer ter na mão tudo e gerir toda a instituição civil. E a instituição que Deus criou para louvar os homens bons e punir os homens maus, simplesmente quer fornecer tudo. A gente tem 30 ministérios, isso é mais que Estados Unidos e Alemanha juntos. A gente tem ministério, meu Deus, do esporte. O governo quer se meter em como a gente joga bola. A gente tem uma gráfica estatal que custa milhões. Que se a gente tirar essa gráfica estatal daí, que não serve para quase nada, a gente teria, só Deus sabe quantas crianças na escola, talvez sabe quantas ambulâncias por aí. A gente tem um governo que tentou assumir para si todas as funções que deveriam ser nossas. E cuidar do pobre, governo. Escola, governo. Educação, governo. Cultura, governo. Filme do Fábio Pochá, Ancine. E os nossos impostos, que deveriam estar sendo colocados para nos promover segurança, estão sendo colocados para pagar propaganda política do PSTU, para financiar teatro agora do Vivier, para lançamento de livro daqui, para show da Ivete Sangalo acolá. Isso tudo com seu dinheiro, do seu bolso. Pessoas são esfaqueadas na rua e o governo está investindo dinheiro em filme do Portas dos Fundos. É o seu dinheiro, não é o meu dinheiro, simplesmente. Não é o dinheiro do governo, porque todo o dinheiro do governo é tirado de você. É o seu dinheiro, sendo usado em coisas que você não gostaria. Porque a gente deu para o governo as chaves do reino. A gente deu para o governo o direito de fazer o que quiser e a gente cobra do governo. É engraçado, como diz o novo lançamento do Bruno Garchargen, a gente não confia em um único político, mas a gente quer que o governo resolva todos os problemas. Quando o governo ele tem duas funções estabelecidas por Deus. Ele louva os homens bons e ele pune os homens maus. A sociedade, então, tem que ver o governo como mais uma das suas esferas. E as outras esferas sociais vão gerir e vão trabalhar. A gente não consegue nem entender a possibilidade de ter o mercado funcionando e as trocas individuais entre seres humanos e indivíduos suprindo necessidades muito melhor do que o governo supriria. Porque o governo não pode nos dar nada que antes não nos tenha tirado. É que nem aquela ideia do passe livre, eu lembro muito disso. As pessoas dizendo, eu quero ônibus de graça.
Aí o governador, tá bom, então a gente vai aumentar o imposto. Não, mas sem aumentar imposto. Tá bom, então a gente vai tirar imposto de outro lugar e trazer para cá para o ônibus. Não, mas R$100 alocar imposto. Você quer que eu faça nascer dinheiro, meu querido? Eu imprimi mais, tipo Keynes, né? É como uma frase que eu vi esses dias, o cara tava esses memes de Facebook, né? Tipo, eu não quero pagar o ônibus, eu quero pagar um político para pegar o meu dinheiro e pagar o ônibus no meu lugar. Porque é o que acontece. O governo não pode nos dar nada que antes não nos tenha tirado. E cobrado um alto pedágio por essa transição. Porque se o governo tira 2.000 da gente, ele vai investir 1.000 em coisa para a gente e outros 1.000 fica para eles, para pagar político, pagar funcionário, pagar isso, pagar aquilo outro. Toda bondade estatal é maldade mascarada. Porque ele tira da gente a nossa possibilidade de fazer e produzir bem, produzir bondade, que estaria na nossa mão se o governo não nos roubasse 44% do nosso dinheiro. Se você fosse quase 2 vezes mais rico, você poderia fazer muito mais bondade, teria uma vida muito melhor do que o governo tenta nos dar, e não dá, porque ele não consegue dar. Porque a estrutura da criação não deixa que o governo consiga dar, porque a função do governo não é essa. O governo ele não produz o bem, o governo ele louva o bem que o indivíduo produz. Diz o texto, faze o bem e terás louvor dela. O Estado não é um produtor da bondade, ele louva a bondade, ele propaga a bondade através do louvor dos homens que produzem a bondade. Quando o governo tenta produzir a bondade, ele rouba do cidadão a possibilidade de investir cada vez mais na bondade. Se a gente fala em contexto de Estados Unidos, alguns anos atrás, você tem um Estados Unidos que não tinha saúde pública. Meu Deus, os pobres, todo mundo morria na fila. Não. As pessoas davam. E todo hospital tinha um fundo para quem não podia pagar. E quem é que dava esse fundo? O Estado? Não. Gente que tinha dinheiro. Por quê? Porque sim. Porque eles entenderam que a função não era do governo. Eles entenderam que a função era deles. Sabe a galera que está morando na rua, lá na Praça do Ferreira? Quem tem que tirar eles da rua não é o governo, não. Quem tem que tirar eles da rua é você. Sabe as crianças que não têm escola? Quem tem que dar escola para eles não é o governo, não. Quem tem que dar escola para eles é você. Na igreja primitiva, a igreja foi muito louvada por imperadores maus, porque tem uma carta ao imperador Trajano, uma carta de Plínio, que sempre diz, eles cuidam dos seus pobres e dos nossos. E isso impediu que a igreja fosse perseguida muitas vezes. A função é nossa, não é do governo, não é do Estado, não é do Lula, não é da Dilma, não é de ninguém. E eles estão tentando roubar para si algo que é da igreja, algo que é do indivíduo, que é ir produzir o bem no mundo. A gente muitas vezes ficou relaxado, porque a gente jogou para o governo a função de produzir a bondade à nossa volta. O governo ele pune o mal, o governo ele louva o bem.